gritar gol, né? Misericórdia, pastor. É porque tem uns infiltrados aí no meio, né? Ainda bem que o Gabriel não tá aqui, que às vezes ele me afronta. Ele me afronta vindo com a camiseta do Corinthians aqui, na minha presença. Gênesis 17, 1. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus todo, anda em minha presença e ser perfeito. Porém, a minha aliança, em outras traduções, é o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança contigo será o pai de muitas nações, e não te chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e grandissimamente de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, a tua semente depois de ti, as tuas gerações por concerto perpétuo, para que te searte por Deus a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã perpétua possessão, sereis o seu Deus. E o 11, dá um pulo assim, versículo 11. E circuncidarei, aliás, o 10. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e ti, e vós é a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e ti. Até aí. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos nesta noite. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, e os nossos ouvidos, nosso coração, mente, cativos em obediência à tua voz. Fala conosco através do teu Espírito, que todo valente, toda movimentação que não é do teu Espírito seja cancelada e anulada no nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar. Que tudo aquilo, Senhor, seja para a tua glória, para o teu louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Então, eu falei algumas semanas atrás, falando sobre o Deus, falei sobre o Deus que dá força, sobre o Deus de misericórdia, né? Sobre o Deus do livramento. E hoje nós vamos falar sobre o Deus da aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. A palavra aliança no hebraico que chama berit, que tem o significado do pacto, da aliança firmada, algo que não pode ser quebrado. E Deus se manifesta sempre como um Deus de aliança, um Deus que estabelece aliança com uma pessoa, que estabelece uma aliança com um povo, e não tem como ser diferente disso. Desde o Éden nós vamos observar que Deus cria Adão e estabelece uma aliança com ele. E assim com Noé e com todos os outros posteriores, Deus estabelece uma aliança.
Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, a qual ele estabeleceu uma aliança. E tem mais. Quando Deus estabelece uma aliança, ele não volta atrás na aliança que ele estabeleceu. Amém? Então, se Deus estabeleceu uma aliança com você, ele não volta atrás na aliança que ele estabeleceu com você. Ele não volta atrás no pacto e naquilo que ele firmou com você. Muitas pessoas, Deus estabeleceu uma aliança e muitas pessoas voltaram atrás, mas Deus permaneceu fiel. Tanto é que muitas pessoas, Deus estabeleceu aliança e muitas pessoas aconteceu de sair da presença de Deus, ir lá no mundão e curtir a vida e depois dessas voltaram toda arrebentada, né? Porque o cenário nunca é diferente disso. Quando a pessoa sai da presença de Deus e sai, ela volta arrebentada. E quando ela volta toda arrebentada, com situações para resolver mais do que antes, ela volta e quem está lá aguardando ela com a mesma fidelidade, a mesma aliança da qual firmou? O Senhor. Quem está lá aguardando? A gente vê o exemplo do filho pródigo, que o pai é representação do próprio Deus. E o filho vai embora, não vai? Ele fala assim, me dá minha herança, me dá meus dólares, e eu vou curtir a vida e vou gastar tudo, vou fazer aquela farra. Ele fez lá, o que aconteceu? Ninguém veio, ninguém viu, ninguém sabia, ninguém sabe o dia de amanhã. E o que aconteceu com ele? Veio uma crise sobre a terra, como o próprio texto diz, e ele perdeu tudo. Sabe por quê? Porque o que nós temos e aquilo que nós recebemos do Pai só é uma bênção e só frutifica quando nós estamos na presença dele. Quando nós saímos da sua presença, tudo que temos tem prazo de validade. É por isso que muitas pessoas acham que, não, eu estou longe, eu estou aqui, estou no pecado e tal, mas Deus está me abençoando porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque até aquilo. Só que tudo tem um prazo de validade longe da presença do Pai. Tudo tem um prazo de validade longe de Deus. Tudo tem um prazo de validade, até que chega o momento que acaba. E acabou, o que aconteceu? Ele estava lá com os porcos. Os porcos estavam comendo uma comida melhor do que a dele. É ou não é? Tanto é que a gente entende isso porque se ele desejou comer a comida dos pais, gente, presta atenção aqui. Se ele desejou comer a comida dos porcos, significava que os porcos estavam comendo a comida melhor do que a dele. E aí ele fala assim, não, já não sou digno, pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Pai, contra os céus, não sou digno mais de receber como filho, vou lá voltar. E meu pai, os meu pai como melhor, eu vou ser empregado do meu pai, vou lá. Porque ele não se achou digno, foi exatamente porque ele foi recebido. Porque ele não se achou digno e porque não era mesmo, foi exatamente porque ele foi recebido. Se ele chegar cheio de pomba lá, não, me dá aqui, porque o senhor é meu pai, o senhor me deve. Aí, meu filho, vai pastar mais um pouco. Não, ele chegou, pai, eu não sou digno, pequei com o senhor e tal. O que o pai faz? A aliança do pai falou assim, meu filho, vai embora, vai caçar o que fazer lá, porque... Foi isso? Não. O pai estava firme na mesma aliança da qual ele estabeleceu. E é exatamente isso. Aí você fala assim, pastor, então o senhor está falando isso, então eu vou continuar a vida, não vou mais ir para a igreja não. Quem sofre prejuízo? Deus que está firme e presente na sua aliança ou quem saiu? Quem sofre prejuízo? Quem saiu ou quem ficou? Quem saiu. Então Deus é um Deus de aliança. E Ele tem a sua aliança firmada conosco. E nós lemos que Ele estabelece uma aliança com Abraão.
Ele chama no capítulo 12, ele diz: Abraão, sai da terra da tua parentela, do meio do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrei. Vai para o lugar que eu te mostrarei, aliás. Que ele nem tinha mostrado. Então ele chama Abraão e ele, a partir daquele momento, ele começa a estabelecer no capítulo 17, ele estabelece uma aliança com Abraão. Na verdade, ele já havia estabelecido no capítulo 12, mas é somente no capítulo 17 que ele firma esta aliança, e esta aliança, esse pacto é firmado. Certo? É como minha esposa, que está aqui. Antes de casar com ela, eu já tinha uma aliança com ela. Certo? Tinha uma aliança. Estávamos prometidos um para o outro para sermos casados. Porém, a aliança ainda não havia sido firmada. E quando essa aliança é firmada, quem é casado aqui? O dia dele que você falou assim, ai, meu cabeludinho lindo. Ele tinha cabelo, eu vi que eu estava falando isso. Ai, eu vou estabelecer uma aliança com esse homem. Esse homem é para toda a vida, não vou deixar escapar nunca. Passou tanto maus bocados que ficou careca, né? Tá vendo? Quando a aliança foi firmada, quando essa aliança passou a ser firmada? Quando, no momento ali da aliança, foi estabelecida no dedo do pai, ali no cartório foi estabelecida e foi reconhecida diante dos homens. Quando Deus reconhece uma aliança? Quando ela é reconhecida diante dos homens. Até esclarecendo aqui. A aliança do casamento que eu estou falando. Ah, eu posso me ajuntar, eu sou ajuntado, pastor. E aí eu tenho uma aliança, a gente está casado, Deus abençoa? Não. Deus não abençoa. Porque Deus não abençoa aquilo que Ele não valida. Deus não abençoa aquilo que está fora da sua palavra. Amém? Então essa aliança é firmada quando ela é lá no cartório, está lá a certidão de casamento. No fulano de tal tem um pacto, uma aliança, um contrato aqui. Ótimo, maravilha. No Antigo Testamento, esse pacto era firmado quando era dado um dote. E a aliança é firmada no casamento na noite de núpcias. Por isso é que nós temos alguém, o Senhor já nos prometeu em casamento. O noivo já prometeu a gente em casamento, lembra disso? O noivo. E chegará o dia da núpcias, que ele virá buscar a sua noiva e nós nos ajudaremos com ele para todo sempre. Aleluia. E essa aliança será firmada, não mais aliança somente do sangue do Cordeiro, mas aliança eterna. Amém? Meu Deus, você me deu uma palavra para conduzir para outro canto. Vamos embora. E esta aliança será firmada eternamente, não mais somente a aliança do sangue. Por quê? Porque a aliança do sangue do Cordeiro, ela foi estabelecida, uma aliança que, como nós falamos na ceia, a aliança do meu sangue, né? A nova aliança do meu sangue. Essa nova aliança do sangue é para quê? É para nos salvar, é para Ele nos tomar para si. Para que sejamos salvos através do seu nome. Mas depois nós nos juntaremos com Ele, porque Ele é o noivo e nós somos a igreja dele, a noiva do Cordeiro. E um dia nós nos reuniremos com Ele, o dia que Ele dizer, e soar a última trombeta, e dizer, vinde benditos do meu Pai, para a herança que vos tenho prometido desde a fundação do mundo. Então nos reuniremos com Ele, e a sua aliança será não somente no seu sangue, mas a aliança da sua promessa, a aliança do Espírito, no penhor que é do Espírito, e então nos reuniremos com Ele para sempre. Aleluia! E essa aliança,
ela começa com Cristo, porque o apóstolo Paulo vai dizer, a gente não tem tempo para falar, esse tema é muito vasto, mas essa aliança de Abraão, como é que eu posso dizer, completa. O Senhor cumpre essa promessa por completo em Cristo, porque Ele faz essa aliança com Abraão, dizendo que será pai de numerosas nações, e farei uma bênção, será pai de muitas nações, e até que essa promessa chegue em Cristo. Por quê? Pai de muitas nações. Ele não estava falando só de Israel, não. Ele estava falando dos gentios até chegar a nós. E até Cristo, essa aliança que ele fez com Abraão, não poderia chegar até nós. Por quê? Porque a aliança seria somente para os judeus, mas quando Cristo morre na cruz, derrama o seu sangue, nos lava e nos resgata com o seu sangue, então a aliança ela é aberta para todos nós, para todos aqueles que é chamado o seu nome, porque ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deram-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então chegou até nós, através de quem? De Cristo. A aliança que ele fez com Abraão, olha isso. Então, desde o início, o Senhor é um Deus de aliança. E Ele não faz nada sem primeiro estabelecer uma aliança. Tanto é que Ele não tem aliança conosco, Ele não faz nada conosco, estabelece uma aliança, até nós confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Sim ou não? Dá para dizer que Deus tem aliança com a humanidade inteira? Não. Dá para dizer que todo mundo é filho de Deus? Não. Não. Quem é filho de Deus? Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. Só esses são filhos de Deus. Eu já falei isso aqui, tem gente que às vezes não gosta quando eu falo as coisas, o pessoal de fora, que vai falar, não, mas eu sou filho de Deus, né? Eu falei, não é? Como assim? Não, não é. Porque para ser filho de Deus tem que aceitar a Cristo. Entendeu? Então, o que acontece? O Senhor é um Deus de aliança. E Ele não faz nada sem estabelecer uma aliança. Né? Porque na aliança é estipulada uma promessa. Toda aliança, na aliança, tem uma estipulação de uma promessa, sim ou não? Quando Deus fez aliança com... eu poderia passar aqui falando sobre as alianças, mas quando a aliança que Ele fez conosco, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, tem uma promessa. Assim que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, qual é a promessa que nós já, assim, ficamos sabendo? De que Ele vai voltar. De que Ele vai nos salvar. Mas Ele Ele já nos salvou? Ele já nos salvou, gente? Já salvou. Porque nos tirou da escravidão do pecado. Né? E estávamos distantes de Deus. Mas tem uma promessa superior. A salvação que ainda vai se materializar. Que ainda vai se concretizar. Que é a salvação eterna. É a nossa reunião com Ele. Amém? Então, toda aliança tem uma promessa. Vire-se para quem está do seu lado. Diga assim, toda aliança. Mas com essa boca murcha você vai falar? Então, diga assim, toda aliança tem uma promessa. E Deus tem uma promessa para você. Se você, ainda que não seja algo que você fala assim, que promessa que o senhor está falando? Fique firmado na promessa, Ele vai voltar. E tem mais, se você se dedicar a Ele, se você se dedicar em servi-lo, porque Ele fala, por exemplo, aquele que quem deixar casa, pai e mãe, por amor de mim, receberá não só nesse presente século, mas no vindouro, 100 vezes mais. Aí o Luiz fica pensando, estou pensando no meu dinheiro aqui. Não, não é só isso não. Família.
A paz que excede todo entendimento. Você sabia que tem gente que dorme? Você sabia que tem gente que nesses 300, mais de 300 dias que já se passaram no ano, você sabia que tem pessoas que nesses 300 e poucos dias dormiu e não conseguiu descansar e não teve paz um dia? Porque não conhece a Cristo como Senhor e Salvador? E por isso não tem essa paz que a gente tem? Um exemplo disso, um traficante, o cara que está sendo procurado, ele dorme e já, cara. Ele não consegue ter paz, ele fica ali no desespero. A qualquer momento, ele pode ter os dinheiro, ele pode ter os tênis, os negócios dele, mas a qualquer momento. Ah, não, mas eu suborno, porque tem gente que se garante nisso, né? Não, porque pega o dinheiro e suborna policial, suborna não sei quem, suborna aquele outro, juiz, não sei quem mais, suborna. Mas tem o justo juiz que ninguém consegue subornar. E ninguém está impune diante dele. Nem eu, nem você, nem ninguém. E um dia nós nos assentaremos diante do justo juiz, Cristo, diante do trono branco, estaremos diante dele, para prestar contas. Então, por quê? Mas aqueles que têm aliança com ele vão prestar contas daquilo que fez para o galardão e para entrar na vida. Outros prestarão contas que não, aqueles que não tiveram aliança com ele vão prestar contas para a condenação. Eu não vou prestar conta para condenação, não. Quem mais não vai? Eu vou prestar contas diante dele, eu estarei diante dele, vou prestar as minhas contas e estarei diante dele para viver com ele eternamente. Aí a gente vê que Deus estipula uma promessa dentro da aliança. E Deus é Deus que faz. Ele faz promessas e cumpre promessas. Qual é a certeza que Deus cumpre promessa? Ele já cumpriu. O Cristo já veio, já ressuscitou, já morreu, já ressuscitou, está à destra do Pai. As promessas, coisas que já estavam acontecendo, profecias, que o próprio Jesus profetizou, já estão acontecendo. Sinais da sua vinda. E toda aliança e toda promessa tem um sinal de que ela vai ser cumprida. Amém? Aqui, ó, toda aliança tem direito e tem deveres, tá? A aliança não é para você ficar de boa e falar assim, agora sou de Jesus, então ele vai me dar tudo. Não, Senhor. Com Abraão tinha direitos. Sim, ele não teve direitos. Ele foi colocado como pai de muitas nações, ele teve herança, o milagre de Isaac, de ter um filho, de poder gerar um filho com 99 anos. De poder gerar um filho com 99 anos. Quem é que poderia dar isso depois da sua velhice, se não o próprio Deus? Aquilo era o direito de Abraão que Deus havia dado para ele. Mas, de andar com Deus e receber o único título, o título de ser chamado amigo de Deus. E Deus fala, Abraão, meu amigo. A pessoa Deus falar assim, fulano ali, é meu amigo. Os outros né? Ele é meu amigo. Né? Com amigo Deus ninguém, né? Com amigo de Deus ninguém faz nada. Ninguém brinca com amigo de Deus. E foi esse o título e a posição que Abraão foi colocado como amigo de Deus. E a gente sabe muito bem que Deus protegeu Abraão. Deus guardou Abraão. Quando o cara quis lá, o Abimeleque quis tocar lá na mulher dele, o povo, todo mundo foi atacado de doença lá. Por que você fez isso? Você desejou a mulher do meu... Não. Ninguém mexe com aquele que é estabelecido como amigo de Deus. E nós temos uma aliança com Deus, você tem aliança, você tem direitos. Glória a Deus, você é chamado amigo de Deus também. Glória a Deus, mas você tem deveres. Toda aliança não tem só direito.
tem deveres. Sabe qual é o dever de Abraão? Obediência, fidelidade, obediência a Deus. Ele obedeceu, Deus chamou ele, sai da terra da tua parentela, ele obedeceu. Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho. Abraão, circuncida, ele circuncidou. Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho. Abraão não titubeou nem para a direita e nem para a esquerda, ele obedeceu. E o escritor de Hebreus vai dizer que Abraão creu e entregou o seu filho Isaque, crendo que Deus era poderoso, até mesmo, se possível, tirar o seu filho dos mortos e ressuscitá-lo. Porque ele, naquela altura do campeonato, bem sabia quem era Deus. Já o conhecia a ponto de saber que Deus era poderoso para ressuscitar até mesmo os mortos. Que é algo que nem aquele tempo já ainda havia acontecido. Não havia acontecido nada daquilo e Abraão creu em algo que Deus poderia fazer que nem havia acontecido ainda. Olha só. Então a aliança, ela tem direitos, mas ela tem deveres. E o teu dever é ser obediente. Não adianta, eu quero Deus, eu quero isso, Senhor, me dá um boicote, me dá isso, me dá aquilo outro. Ai, Senhor, mas cadê a sua obediência à palavra de Deus? Cadê a sua obediência? Cadê a sua obediência? Obediência, meu irmão, é obediência, não é pela metade, não. Se Deus te chamou para te estabelecer, te chamou para ficar no lugar, é lá. Se Deus te chamou para você perseverar no teu casamento, você vai perseverar no casamento, vai orar, vai dobrar os seus joelhos e vai obedecer e vai colher os frutos da sua obediência, como Abraão colheu. Amém. Fidelidade. Abraão foi fiel à aliança estabelecida. E creu. E vai dizer que Abraão creu e isso foi-lhe imputado, atribuído por justiça. Ou seja, ele foi justificado porque ele creu. Olha só. É mais ou menos assim, ele cometeu o erro de se deitar com Agar, sabe? Cometeu o erro? Cometeu. A gente colhe-se o fruto até hoje por causa disso? Sim. Mas ele foi justificado por aquilo que ele creu. E isso foi lhe imputado por justiça. Segunda coisa, toda aliança tem uma marca. A marca nesta aliança foi a circuncisão. E essa circuncisão tem a semelhança, até mesmo simbologia do próprio Cristo, porque teve derramamento de sangue. Calma, Lulu, não vou fazer circuncisão com você, não. Mas toda aliança tem uma marca. Toda aliança tem uma marca. Sabia? A aliança com Abraão foi feita uma circuncisão. Um corte que tem exatamente a simbologia de uma aliança estabelecida. Uma aliança, quando ela é estabelecida, Deus coloca nela uma marca também. Esta marca que simbolizava o próprio Cristo, Deus estabeleceu conosco uma aliança. E, muito embora nós já temos a marca do sangue do Cordeiro, que é a nova aliança, mas muitas vezes, ao longo de uma caminhada, Deus, na aliança que Ele estabelece conosco, Ele também deixa uma marca nas nossas vidas, na promessa, nas lutas e nas situações que nós passamos e que são individual com cada um. Deus tem um particular com cada um. E Deus tem promessas individuais para cada um também. Temos uma promessa unânime que é a volta de Cristo, não é? Que essa promessa é para todos nós, mas muitas vezes Deus estabelece uma aliança conosco, com cada um, e tem uma promessa individual. Que no caso é a promessa, né, para uma mãe: eu vou trazer seu filho de volta e eu vou perseverar porque eu vou trazer seu filho de volta para a minha presença. Para uma esposa,
né? Eu vou trazer o seu marido, ele vai ser salvo, vai ser o nome de Deus e tal. Vou te colocar em tal lugar, vou te fazer pregar, vou te fazer o nome de Deus e tal. E assim por diante, cada um com uma promessa individual. E dentro dessa promessa, Deus vai deixando marcas. Deixa ou não deixa? Eu tenho marcas da promessa do Senhor. Sabe que muitas vezes são essas promessas? Nos momentos de maiores dificuldades, que essa promessa minha, que Ele estabelece comigo e com você, onde, no meio dessas dificuldades, a minha aliança com Ele, ela é provada. Ela é colocada à prova, e no meio dessas provações, com a aliança que Ele tem conosco, é onde essa aliança, e eu vejo Ele marca a minha vida e a sua vida, estabelecendo e dizendo: a minha aliança, ela está firmada e ela não volta atrás com você. E aonde Ele estabelece a marca dele conosco, estabelecendo, fazendo milagres, colocando situações, trazendo à existência coisas que não existiam, nos dando livramento muitas vezes, fazendo coisas inauditas nas nossas vidas, nos dando poderosas experiências nesses momentos onde a nossa aliança é provada com Ele. A aliança com Abraão foi provada ou não foi? Foi. Me dá o teu filho, o teu único filho. Mas aquele que o Senhor falou que me daria, que faria parte de nações, esse mesmo. E Abraão vai lá e entrega o filho. Não entrega? Entrega o único filho dele. E ali, eles subindo no monte, 3 dias. Pai, estou vendo aqui o cutelo, a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? E o que Abraão responde? Parece que Abraão já tinha lido o Novo Testamento todo, não é possível. Deus proverá para si o cordeiro. Quando as coisas faltarem na sua vida, sabe o que vai acontecer? O Deus da provisão vai entrar em cena. Quando as situações acabarem na tua vida, acabou força. O Deus da provisão vai trazer força e vai entrar em cena. E quando acabar, eu não sei mais o que vai ser da minha vida, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo, as pessoas me abandonou. O Deus de aliança e da provisão vai entrar em cena para ocupar o espaço que está vazio na tua vida. Oh, aleluia! E terceiro e último, toda aliança tem um penhor, tem uma garantia. Tem uma garantia. Abraão recebeu a garantia da aliança pela fidelidade de Deus com ele. E o texto, a palavra de Deus ainda vai dizer: e Deus, não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, quem era a garantia de Abraão? O próprio Deus. Deus era a garantia de Abraão. Mas Deus não tem por quem jurar. Quem é a sua garantia? É o próprio Senhor. Mas como que eu vou saber que Jesus vai voltar? É o próprio Senhor, porque Ele deixou o penhor. Quem é o penhor? É o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, é o penhor. É a garantia minha e sua de que Ele vai cumprir a promessa. Não só a promessa da sua vida, mas a promessa de que Ele é fiel e poderoso para te sustentar em cada uma das situações, para cumprir a sua promessa e seus propósitos. Então, Ele é a garantia. Diga assim: Deus é minha garantia. Deus é minha garantia. Amém? Ele é minha garantia. Não tem a garantia, você vai comprar alguma coisa nas Casas Bahia? Estou fazendo propaganda, se alguém me ver. Ou alguma loja aí qualquer. Quando você compra um eletrodoméstico, para de viajar lá no Catial, na maionese.
Tem lá, né? Garantia de 1 ano, não é? Ou garantia estendida de não sei o que, mais 6 meses, 2 anos. Só que a garantia, perde o prazo, né? Depois que passou aquele período, o que aconteceu? Acaba a garantia, não acaba? Com Deus, a garantia é perpétua. Né? A garantia é perpétua. Ah, não, mas já passou 10 anos de caminhada, eu caminho há 10 anos com Jesus e acho que a garantia já acabou, né? Não, a garantia é eterna. A garantia é perpétua. Aleluia. A garantia é eterna. Vira isso para quem está do seu lado. Diga assim, Deus é a tua garantia. E a garantia não tem prazo de validade, não. A garantia é perpétua. Aleluia. Ele é a nossa garantia. Vamos nos colocar de pé. Não tem mais nada para falar, a gente manda todo mundo ficar de pé, porque acabou. Que vai falar o quê? Vai dizer o quê? Se ele é a nossa garantia. Ah, pastor, mas qual que é? Ah, pastor, mas eu não sei se Deus vai fazer, porque isso, porque aquilo, estou meio aflito. Deus é a tua garantia, mulher de Deus. Deus é a tua garantia, homem de Deus. Deus é a tua garantia. Ah, mas como que eu sei que ele vai fazer? Ele é a garantia. Tem alguma promessa que ele prometeu para os homens e mulheres da Bíblia que ele não cumpriu? Todas. Mesmo eles tendo quebrado promessa. Mesmo eles tendo quebrado aliança. Mesmo eles tendo quebrado aliança. Quer ver uma garantia em que Deus vai cumprir? Ele disse para Davi, nem não faltará descendente que se assente no seu trono, não faltará descendente da tua linhagem que se assentará no teu trono. E Jesus é o quê? Descendente de Judá, da tribo de Davi, e vai se assentar no trono no milênio. Olha aí. Talvez muitos não entendam. A nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Não é a terra que vai subir do céu. O céu vai descer na terra, a nova Jerusalém que desce do céu. E Senhor, e Jesus vai governar, nós estaremos com Ele, Ele vai governar no milênio, por 1000 anos. E Ele se assentará no trono de Davi e vai governar por 1000 anos. Aleluia! Ele é a tua garantia, Ele não falha na sua promessa. Portanto, se Ele te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E Ele é um Deus de aliança. Ele não quebra aliança. Portanto, se Ele é um Deus que não quebra aliança e que não volta atrás da sua promessa, não quebre, não trate esta aliança de qualquer jeito. Não volte atrás, não abandone, mas permaneça firme em obediência, porque há de ser que você colherá os frutos dessa obediência e dessa aliança firmada em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E se você não havia estabelecido uma aliança com o Senhor, estabeleça agora. E se você, diante disso que nós colocamos, talvez você estava aflito, porque não tinha garantia de que nada ia acontecer. Não tem nada, não tem garantia nenhuma de que eu vou ser abençoado, de que nada vai acontecer. Você tem a sua garantia. Hoje as boas novas chegam para você. A tua garantia é o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu começo a orar no teu nome. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. E sabemos que tu és um Deus de aliança firmada no teu altar. Tu és um Deus que não volta atrás na tua aliança. Tu és um Deus que não volta atrás na sua promessa. E por isso nós nos colocamos diante da sua presença. Não é para orar por você não, meu amigo. É para você abrir a boca sua e orar também. É para você estabelecer uma aliança com o Senhor agora, sabedor de que Ele é a tua garantia. Porque você recebeu informação nova, então ore debaixo disso. Estabeleça uma aliança com o Senhor. Senhor, eu me comprometo, eu vou estabelecer essa aliança contigo em fazer a tua obra, em te servir
pela minha vida, em cumprir a tua palavra, em obedecer, em estar debaixo do teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus de aliança, e o Senhor é a nossa garantia. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, por isso nós nos colocamos diante da sua presença. Enche este ambiente, estabelece o teu trono, Senhor, neste lugar. Aleluia, vem Espírito Santo, o Senhor é o penhor da nossa aliança. Em nome de Jesus, e aqueles que estavam, Senhor, titubeando para um lado, para o outro, que vinha para a igreja, estava ali, mas não sabia o que ia fazer, não sabia bem, não era comprometido hoje, Senhor, move, desperta corações para estarem comprometidos contigo na aliança. Espírito Santo, desperta hoje pessoas comprometidas, homens e mulheres comprometidos em estabelecer uma aliança contigo, em estar firmados na aliança contigo. Se você quer estabelecer uma aliança com o Senhor hoje, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Melhor, levante a mão no teu lugar. Se você deseja estabelecer uma aliança com o Senhor, levante a mão bem alto no teu lugar. Se você quer veio à igreja, você quer viver do mesmo jeito, então fique tranquilo. Saiba que nada vai acontecer na sua vida, você não vai ser. Mas se você estabelecer a aliança com esse Deus, então saiba que Ele é poderoso para te fazer viver grandes experiências na sua presença. Se você quer viver uma aliança e firmar uma aliança com o Senhor, e estar, não, eu tenho aliança com Deus, não. Ter aliança e não estar comprometido com Ele, não é ter aliança. Se você quer ter uma aliança e estabelecer com o Senhor, levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, Senhor, me desperta nesta noite para estar comprometido contigo nesta aliança, porque hoje eu sei que o Senhor é a minha garantia. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor não mora por cada vida, Ele está comprometido de coração mesmo. Em nome de Jesus, e desperta para se comprometer. Se é para vir na casa de Deus, eu vou estar na casa de Deus. Se é para te servir, para fazer a tua obra, eu vou fazer a tua obra. Se é para pegar a tua palavra, se é para colocar em ordem, se é para orar e para te buscar todos os dias da minha vida, eu vou te buscar, mas eu não volto atrás da minha aliança contigo. Aleluia. Amém. Você não fez aliança comigo, não. É com o próprio Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada dos que retrocedem. Retroceder, uma hora está bem, outra hora retrocede, não é coisa de crente, não é coisa de gente de Deus, não é coisa de pessoas comprometidas. Se você estabelecer, eu me comprometo, pastor, eu estou firme com o Senhor, eu estabeleço uma aliança com Ele, então glória a Deus. Se prepare para viver as maiores experiências da sua vida. Porque Abraão, ele desde o dia que ele estabeleceu e saiu da terra da sua parentela, ele não passou um dia sem ver a boa mão do Deus Todo-Poderoso sobre ele. E o Senhor o guardou, o livrou, o abençoou, o fez paz de muitas nações.
Pai exaltado será chamado Pai de muitas nações. Em nome de Jesus. Assim, às vezes, Satanás colocou um rótulo na tua vida. Não tem aquela coisa de que a pessoa sempre é conhecida por um nome. Ah, lá vai o... né? Lá vai a fofoqueira, lá vai o ciumento, lá vai o violento, lá vai o assassino, lá vai o prostituto, lá vai, né, aquela sofrida, lá vai aquela mulher sofrida, olha aquela mulher sofrida lá vai o desgraçado, olha o beberrão. Não, o Senhor troca a tua identidade, te dá uma identidade de filho em nome de Jesus, para você saber andar nas mesmas pisadas do Senhor, e troca o teu nome. Não, o teu nome vai ser o mesmo, mas troca a tua identidade, porque agora os rótulos de Satanás, todos os rótulos que Satanás colocou na minha vida, na sua vida, caindo por terra, e o Senhor coloca a identidade de filho em nós, a porção, o revestimento de poder, o revestimento do seu Espírito em nós, para a glória de Deus. Amém? Você que nos assiste, receba da parte do Senhor. Deus é um Deus de aliança, Ele não se agrada de quem volta atrás. Portanto, nesta noite, estabeleça uma aliança com Ele e se comprometa com esta aliança, em nome de Jesus, para viver grandes coisas na presença do Senhor. Amém?